Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista. Neste programa, há espaço para o debate de todos os assuntos: política, economia, cultura, cidadania, esporte, saúde e muito mais. Hoje com a gente nos estúdios, a transista Vânia Lúcia da Silveira, a NECA. Em 2023, ela foi homenageada com a medalha Geraldo Pereira, concedida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora a pessoas que se destacaram na cultura local. NECA dá sua contribuição à cultura, entre outros fatores, pela importância que as tranças e os cabelos têm para o povo negro. Cabelo é ancestralidade, identidade e senso de pertencimento. Ela também é importante nome na luta contra a intolerância e o preconceito em Juiz de Fora. NECA, é um prazer tê-la aqui conosco nos estúdios e também um prazer ter a Lucimar Brasil, que é jornalista e que vai participar com a gente dessa entrevista. Ô NECA, vamos começar então contando a sua história, né? Contando quem é a NECA que é filha de Jandir Antônio, uma mulher forte em Juiz de Fora, lutadora. Conta um pouquinho pra gente dessa sua história, como é que começa e como é que a sua mãe, né, os seus familiares todos influenciam a sua vida. Então, eu sou filha da dona Jandira, ela sempre participou da política, ela nasceu em data errada, a mãe está nascida agora, que ela ia trazer muito mais, né? Ela foi presidente da Associação de Mulheres, lutou muito pela mulher e pela mulher negra, lutou e conseguiu bastante coisas, conseguiu, inclusive a delegacia da mulher, foi muito impulso dela para a delegacia vir para cá, e com isso nós fomos aprender, ela foi nos ensinando a nos defender, principalmente daquela época, de homens. Eu me lembro dela falando, se tiver um grupinho de 6 meninas e tiver uma negra, vai ser a negra que vai ser, né, abordada, que vai ser. Então vocês têm que aprender desde já a se defender. Então crescemos assim, a defender e sempre mostrando para a gente o quanto nós éramos bonitas, o quanto nós incomodava, nossa beleza incomodava. Mas a gente não sabia se falar, nem as pessoas sabiam nos respeitar. Então começamos assim. Eu casei, fui morar em Volta Redonda, aí alguém me ligou falando que tinha uma pessoa em Juiz de Fora fazendo uma trança diferente. Falei, opa, é a minha hora. Aí eu vim, eu já tinha Vildânia, vim, ela trançou o cabelo de uma moça e trançou o meu. Aí quando eu cheguei em casa, eu trancei da minha mãe. Aí dali, eu só vi uma vez, dali eu não parei mais. Ô NECA, vamos voltar na sua mãe. Nós estamos falando de que época, né? Onde vocês moravam em Juiz de Fora, né? Eram muitos irmãos. Que família era essa que já era politizada, né, Lucimar? Que vocês já tinham essa consciência em décadas passadas em que muitas vezes o negro aceitava ser subjugado, né? Aceitava o racismo muito forte, né? Conta um pouquinho, volta um pouquinho nessa trajetória antes de chegar nas tranças, né, Lu? Então, a minha mãe é de Lima Duarte, certo? Uma quantidade de irmãos eu não sei. Então o pai dela saiu para comprar um cigarro, até ontem ele não voltou. Com isso, a minha avó, as filhas que tinham idade de trabalhar em casa de família, foram trabalhar em casa de família. E as pequenas ela teve que ir, né? Então, inclusive, essa que é mãe do Milton Nascimento, que é irmã da minha mãe, ela foi trabalhar com uma família no Rio. E por lá ela ficou e teve o Milton e morreu por lá. Minha mãe, como já tinha idade, minha mãe ficou trabalhando aqui e quando conheceu meu pai e criou família. E nós moramos lá no JK, onde eu moro até hoje. Somos 12 filhos, estudamos. Agradeço a minha mãe, porque a cabecinha do meu pai, mulher não precisava estudar. Ele sempre falava que para dirigir um fogão não precisa leitura. Então minha mãe diminuía na compra do mês para comprar um caderninho para a gente, e nós estudávamos com bolsa de estudo também. Foi aí que nós conseguimos estudar um pouco, mas era muito difícil. Ô NECA, primeiro, Marisa, obrigada mais uma vez aqui pelo convite. Prazer estar aqui com a NECA e a gente poder conversar um pouquinho desse tema que é tão importante, né? Ainda mais hoje, a gente está vendo que esse movimento, felizmente, está crescendo, porque isso é importante não só para a história dos negros, como para o Brasil, né? Isso é importante para a nossa sociedade brasileira, né? Esse resgate, essa valorização da memória negra e do trabalho, né? Desse reconhecimento às pessoas negras
tanto que fizeram e pelo tanto que podemos fazer e estamos fazendo, né, Neca? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, da família. Pela sua história, a gente vê a importância dessa consciência racial desde muito cedo, né? E muitas famílias, às vezes, nem sempre têm o que sua mãe cultivou entre vocês, que é esse orgulho de pertencer a essa raça, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para as mães que estiverem nos ouvindo, né? E para as pessoas negras e brancas, todo mundo, porque isso é nossa, é uma luta nossa de sociedade. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância da consciência racial na sua formação, que foi vital, e para a formação das nossas crianças que estão aí, crianças, né? Realmente, minha mãe era assim, foi uma pena ela ter estudado tão pouco. Ela merecia ter estudado mais, que ela sabia muito. Ela tinha muita coisa para nos ensinar mais, mas ela não tinha aquela capacidade. Mas foi nos ensinando, que me lembro que minhas irmãs foram trabalhar em casa de família. Então ela sempre falou, cuidado, cuidado, porque existe muito abuso de meninas negras. Vocês são negras, então cuidado. Vocês têm que valorizar o corpo de vocês. E vocês, assim, nós negros, a gente tem um corpo muito bonito, né? E rapidamente, com 12 anos, nós estamos moças feitas, com aquele corpão. Então ela sempre falava, cuidado, cuida do corpo negro de vocês, lindo, maravilhoso. Nosso cabelo, naquela época, usávamos ainda Enê. Olha, pente quente, vivíamos com a orelha marcada, queimada, mas era assim que tinha que ser, cabelo liso, né? Custamos, mas eu cheguei, quando chegou a época do Black Power, eu usei Black Power, eu ganhei o concurso do Black mais bonito em Juiz de Fora, sabe, eu cultivava, eu peguei garfo comum, amassei, deixei retinho, era com ele que eu levantava meu Black Power. Então eu já usava meu cabelo crespo, sabe? Não sabia o que eu estava, mas eu já usava e ganhei, cuidava tão bem, gostava tanto do meu cabelo que eu ganhei em primeiro lugar o concurso de... Quer dizer, eu já tinha noção da minha beleza, do que eu queria, do que eu podia ser. E quando eu tive meus filhos, foi assim que eu criei meus filhos. Neca, você já começou a falar do cabelo, que é imprescindível, você é transista, né? A gente estava até conversando antes, uma profissão hoje regulamentada, né, Lucimara? Uma profissão reconhecida. Né? Como é que foi até você chegar a esse orgulho, né, do cabelo Black Power, de ser transista e de empreender em Juiz de Fora? Hoje você é uma empresária, né, desse ramo. Fala um pouco desse momento, né, dessa passagem, desse momento de ser a filha da dona Jandira, que se respeitava, né, mas que teve que conquistar o seu espaço. E como é que foi isso de empreender nessa cidade que é Juiz de Fora? Nós somos incríveis, nós somos uma família de cabeleireiros. Até minhas sobrinhas que moram no Rio, são cabeleireiras, né? Mas aqui em Juiz de Fora nós fomos o primeiro salão afro, que não existia produto só para o nosso cabelo. A gente tinha que pegar outros produtos qualquer para passar no nosso, que não combinava. Aí, com isso, apareceu A indústria não era nem preparada para isso, né? Não. Aí que descobrimos um em São Paulo, fizemos parcerias, sabe? Aí que começaram a desenvolver alguma coisa para o nosso cabelo afro. Aí foi quando eu já fazia trança. Que eu tive essa trança foi um dom. Que eu não tive que fazer curso. Eu só vi a pessoa trançar uma vez. Cheguei em casa, sentei minha mãe na escada e trancei o cabelo da minha mãe. E eu tinha minha filha para praticar. Aí, como ela ia para a aula, voltando, e as pessoas viram e começaram a me pedir para trançar. Mas eu, numa insegurança sem fim, sem fim. Aí continuei, comecei a trançar na sala do meu apartamento. Foi quando eu me separei, aí eu vi que realmente eu precisava levar mais a sério. Mas aí eu passei no concurso no Estado, fui trabalhar no colégio do Estado, mas trançava cabelo em casa. Então eu falo, eu agradeço a trança por ter dado estudos aos meus filhos, ter criado os meus filhos, foi com dinheiro de trança, maior orgulho. E outra, se alguém chegasse perto de mim, eu preciso, até hoje, eu não tenho dinheiro, senta aqui, meu filho, você vai trançar. Você não vai sair daqui sem trança por causa de dinheiro. Neca, eu posso falar assim... pela experiência, né? Porque eu me trancei meu cabelo recentemente pela primeira vez. E foi uma experiência muito incrível.
E assim, é realmente essa sensação de você tomar posse, né? De quem você é, da sua história, da sua ancestralidade. Isso é de uma beleza, de uma riqueza histórica, cultural, enfim, pessoal, né? Para todos nós. É muito bacana e ouvir você falando isso. E como é que você percebe como as pessoas se sentem depois que saem da sua cadeira lá, né? Uma transformação, né? Muito. Não é? Para você também deve ser uma alegria, né, Neca? Sim, todo dia eu peço a Deus que a cliente tem que sair satisfeita, mas eu tenho que ficar primeiro. Uhum. Essa satisfação tem que ser minha. E teve uma moça, nossa, eu preciso escrever um livro, sabe? Aquela é muita história legal. Ela veio fazer o cabelo comigo, eu trancei o cabelo dela. Quando eu terminei, eu falei, você tá pronta, deixa eu te mostrar. E ela olhou pro espelho, ela deu aquele sorriso, levantou, começou a dançar. Começou a dançar no salão. E eu respeitei, fiquei esperando ela lá. Eu tô linda, eu tô maravilhosa. Falei, gente, olha isso. Olha isso, não tem dinheiro que pague. A gente vem conversando muito antes, né? É empoderamento e é também história, né? O cabelo tem força em toda a história do mundo, né? Você tem desde Sansão, né? Que tem, né, a força nos cabelos, mas tem muita força nos cabelos na África, né? A Lucemar trouxe ali, né? A gente estava conversando, né? A história, né? Tá com a colinha ali. A história de várias etnias, conta pra gente, Lucemar, que a força estava no cabelo, né? Inclusive, né, um dos traços de dominação, né, no período da escravidão no Brasil foi justamente quando os negros chegavam da África, né? A primeira coisa que se fazia era mexer no cabelo. Ou era raspar o cabelo, ou deixar ele bem curtinho, para descaracterizar totalmente, para que ele perdesse a identidade. Então, o cabelo tem muito a ver com identidade, né, Neca? Na nossa cultura, né? Então, o cabelo, as tranças nagô, por exemplo, né? Era rota de fuga, sim, era o caminho para o quilombo. Sim. Então, para você ver, assim, tem muita coisa. Então, e hoje eu vejo, assim, né, às vezes um comportamento inadequado das pessoas de quererem colocar a mão no cabelo da gente, né? Primeiro, não sei se é para ver se é de verdade, né, Neca? Será que é verdade isso aqui? Enfim, é uma postura completamente errada, equivocada, né? Porque nos fere, realmente. Então, e mais essa questão também de você traduzir através do cabelo papel social que você desempenhava na sua comunidade, né? Um papel, representava situações, funções de poder, né? E até estava lendo também sobre essa questão das manifestações. Quando você ia a um evento, tinha cabelos, né? Tinha penteado para homens, tinha penteado para criança, tinha penteado para mulheres para viúvas, enfim. É muita representatividade, né? E uma coluna que eu escrevi recentemente também, aliás, foi o ano passado, mas era falando isso, para a gente elogiar o cabelo de uma criança negra. Se você quiser fazer uma boa ação no dia, não saber o que você faz, quando passar, elogia verdadeiramente o cabelinho de uma criança negra, porque eu tenho certeza que o quanto isso é representativo para nós, né? Essa história que a Neca contou das clientes que saem de lá é uma transformação, é muito bonito de ver realmente. E saber que nós temos em Juiz de Fora profissionais como você, né, que estão reverberando essa cultura. Hoje a gente já tem mais pessoas, né, com esse talento, né, Neca? Fala um pouco a gente chama de mercado, mas é mais do que isso, é cultural, né? Tanto é que você recebeu uma medalha, né? Eu falei no início, a medalha Geraldo Pereira, pela você ser um reforço dessa cultura, manter essa cultura transista aqui, né? Vão emendar os assuntos, né? Cresceu muito, né? Eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeita, porque há uns anos atrás, eu tenho muita cliente, elas são professoras. Então, você até conhece a Ângela, que dava aula, ela falou assim, ela sempre fez cabelo comigo, eu tô com um problema com as menininhas, que elas estão alisando o cabelo, elas estão isso, com aquilo, mas elas gostam do meu cabelo, elas só não têm coragem. Você não faria um trabalho comigo? Eu falei, como? Vamos lá levantar a autoestima dessas meninas? Topei, fui. Aí eu passei a fazer isso todo ano. Eu pegava o meu mês de novembro todinho e ia para as escolas fazer trança de graça para as menininhas. Só que eu tinha um problema, as menininhas, as negras mesmo, não chegavam perto de mim. Que vinha as branquinhas, né? Eu fazia, claro, delas, mas eu tinha que catar uma, sabe? Colocá-las lindas, colocar miçangas, fita colorida, aquela coisa assim, sabe? Para tentar levantar
A autoestima foi assim. Assim, foram quase 5, 6 anos trabalhando em vários colégios aqui em Juiz de Fora, levantando a autoestima. Lá eu levei meninas angolanas, levei um professor nigeriano para contar as histórias, levei um rapaz que trabalhava comigo na época, gay, para os meninos verem que gay pode ter profissão, não precisa, né? E levei minha neta, que novinha, já fazia maquiagem. Então, fui levando um grupo, cada colégio levava um grupo e explicava. Esse foi o meu trabalho, minha coisa que eu levantei muito. Eu acho assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Nós estamos falando das tranças e dos cabelos, tem os turbantes também, né? Hoje a gente vê cursos de turbantes. Você também faz turbante. O que está na moda com os cabelos, de maneira geral? Trança. É trança. A trança. Mas agora você está de trança solta, você amarra o turbante com a trança. Une os dois, o turbante e a trança. E essa significação vem também, ou hoje a gente não de maneira geral, é o embelezamento, é o empoderamento pela beleza, ou tem essas questões que a Lucimar também está trazendo a história? Tem sim essas questões. Os panos estampados, quanto mais coloridos que vem lá de trás, quanto mais colorido, melhor. Só que, quando eu era adolescente, eu não usava roupa amarela e nem vermelha, porque aquilo não combinava com a minha pele. Quem disse Hoje isso, né? Eu amo, hoje eu amo. Botaram na sua cabeça isso, né? Entendeu? Essa questão passa por isso de dominação, e hoje também acho que é bacana isso que a Marise colocou, porque parece um modismo, mas na verdade é uma redescoberta, né? A gente não tinha muita opção com o cabelo nosso. Eu, por exemplo, isso me lembra, até os 17 anos eu vivia de cabelo preso, porque eu não podia soltar a minha juba, claro, né? Porque imagina, né? O molde, né? Existia um molde de cabelo bem comportado, né? E o nosso nunca foi bem comportado, graças a Deus. Enfim, então a gente tinha essa limitação. E hoje a gente tem uma libertação. A gente pode usar o cabelo da gente do jeito que a gente quer. Antigamente, ou a gente usava preso, ou a gente alisava o cabelo. Né? E com o fim dessa ditadura, né, sobre os nossos cabelos, sobre os nossos corpos, né? Enfim, com o fim disso, hoje a gente pode usar do jeito que a gente quer. E eu acho que essa é a grande moda, né, para nós. Isso. É de poder usar do jeito que a gente bem entender. E aí, se você bem entende que é com turbante, se você entende que é com trança colorida, se você quer fazer uma trança mais discreta, enfim, hoje... Finalmente, até mesmo finalmente, né? Eu estava lendo exatamente sobre isso. Tem aqueles que querem alisar. Sim, e aí sim. É direito da pessoa, né? Não é, né? Por que você não deixa? É democracia, né? É você reconhecer e gostar da beleza como a pessoa quer ser, né? Isso é porque antes a gente só tinha essa opção, entendeu, Marise? Então, assim, tem pessoas que eu já entrevistei, inclusive, pessoas que não conhecem, né? Que deve saber desses casos aos montes, que não sabem como é que é o próprio cabelo. Porque sempre foi alisado desde criança, né? Então depois perde a textura, você vai perder uma série de componentes ali do cabelo seu original. E tem um detalhe também que eu queria só comentar, que como a gente não tirava foto, tirar foto era coisa para gente rica, né? E geralmente os negros não se encaixavam nesse quadro, a gente não tinha memória dos nossos cabelos, porque a gente não tinha foto, a gente não sabia como é que era. Entende? E hoje, não só quebramos essa ditadura como podemos, ainda existe muito grande, mas aí é uma coisa mais pessoal, individual. De fato, a gente tem uma liberdade hoje para poder fazer do jeito que a gente quiser, né? Mas hoje também nós temos os registros, né? As fotografias. Sim. E aí todo mundo tem celular, até as pessoas mais simples estão fazendo fotos dos seus filhos. E eu acho, das crianças, eu acho isso muito bacana, da gente ter essa memória do nosso cabelo original, né? De a forma como a gente veio, né? E mesmo que mude depois, você ter essa referência. Eu acho isso muito bacana na nossa história, da gente poder contar essa história hoje, né? Nós estamos aqui conversando com a Neca, que é transista, né? Lutadora aqui pela causa, né? Negra, pela beleza negra, né? E com a Lucimar Brasil,
Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. A gente está falando de beleza, mas beleza que é representatividade, que é identidade e é luta contra o racismo também, né, Neca? A gente já volta, não sai daí. Tá no ar o Café com Política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje aqui com a gente nos estúdios, a transista Neca. Com a gente também, Lucimar Brasil, jornalista, que participa deste debate, desse bate-papo, né, Neca? Bom, a Neca falou no primeiro bloco que tem um parentesco com Milton Nascimento, mas isso ficou no ar, né, Neca? Sim. Então a gente quer saber, né, como é que é esse parentesco, como é que foi, você tem essa convivência com Milton, que hoje também é morador em Juiz de Fora. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, a mãe do Milton era irmã da minha mãe, sabe? E o Milton era, assim, muito chegado à minha mãe. A tia dele, a paixão dele, era minha mãe. Então, esses festivais que tinha aqui em Juiz de Fora, toda vez que ele vinha, ele ia na minha casa. Tem fotos dele, que a minha mãe fazia uma dobradinha maravilhosa, ele sempre pedia para minha mãe fazer a dobradinha. Então, tipo assim, igual o Lô Borges, agora eu não vou lembrar o nome dos cantores, todos iam na casa da minha mãe para comer a dobradinha da minha mãe. E ela estava sempre na casa dele, lá no Rio. A minha mãe era a paixão dele. Ele que foi viver em Três Pontas, né? Nasceu em Três Pontas, vai viver no Rio. Mas nasceu no Rio, né? Ah, ao contrário, nasceu no Rio, foi para o sul de Minas, né? Mas vinha sempre aqui, então. Estava sempre aqui, Porque a mãe dele morreu muito novinha, né? Inclusive, na capa do livro tem a foto da mãe dele, que quando eu olhei até levei um susto. Falei, peraí, estamos falando de qual livro? Explica pra gente que livro é esse. A minha irmã, Vilma Nascimento, ela escreveu um livro contando toda a história, aquela que teve no Rio, ela e o Milton eram muito chegados, então ela sabe muito mais que nós. Então ela escreveu um livro. Esse vozeirão seu aí, então é de família. Eu falo isso, né, Marisa? Tem o componente familiar aí maravilhoso, né? Sim. Para você também, como é que é essa convivência, essa particularidade, né, da história de vocês, de ter o Milton, que é tão representativo para a cultura brasileira, e eu tenho isso mundial, né, vamos dizer assim, e eu tenho certeza que isso também influenciou nessa consciência que vocês têm. Não influenciou? Sim, influenciou bastante, né? É assim, eu não sou muito de comentar que ele é meu primo, não. Fiquei anos sem falar. Tem uma outra minha irmã que gosta bastante de falar, mas agora que ele veio para Juiz de Fora, não tem jeito. Né? Não tem jeito. E o pessoal fala que é o olhar. É o mesmo olhar, é o mesmo jeitinho. E igual o cabelo dele, ele andou... Nós fizemos um chapéuzinho para ele só de trança. Tudo de trança, sabe? Aí o pessoal falou... E ele assumiu a trança também, foi usou. Mais velho, né? Ele usava muito a boina, depois ele assume as tranças. Não foi você que fez as tranças dele? Não. Quase fiz. Quase fui uma vez fazer a trança, mas aí... Ele estava viajando demais, mas eu ia, nós estávamos marcando de ir ao Rio fazer, mas não deu certo.
Neca, eu te falo isso também com relação ao Milton, pela importância da representatividade, né? Como a gente é bom a gente ter esses exemplos, né? E as pessoas se verem, nós termos oportunidade, como negros, de ver pessoas negras se destacando nas mais diversas áreas né, da vida em sociedade. E uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é sobre isso, sobre a importância da gente ver pessoas negras nas novelas, nos jornais, né, nos anúncios, enfim, da gente poder se espelhar, né, que a gente pode alcançar o que a gente quiser, né? Isso. Eu trabalhei muito, eu estava conversando com a minha filha, falei, com quantos anos você começou a trabalhar? Ela com 22. Falei, o que eu te falava? Não precisa trabalhar, só quero que você estude. Mas você não está estudando para mim, você está estudando para você. O que eu ganho dá para manter vocês dois. Porque eu não queria... Eu queria estudar, minha mãe não pôde me dar mais estudos. É tipo assim, ela tirava 1 quilo de arroz, tirava 1 quilo de feijão para comprar um caderninho. Para mim, eu não queria isso. Então eu falei com eles, aqui, vai estudar, vai que eu vou trabalhando. E assim também agora eles estão fazendo com os filhos. Porque pode, gente, a gente pode chegar, mas tem que estudar. Tem que estudar, se a gente não estudar, a gente não chega. Então agora eu vejo, sabe, agora esse grupo pretos que tem aí, gente, eu fico assim, advogadas, jornalista, isso. Então a gente pode, agora, as novelas cheias de negros, olha que maravilha, que não são empregadas domésticas. São negros que são patrões. Você acha isso importante? Você conversa isso, não sei se você tem netos, mas você percebe isso? Porque antes as pessoas não se viam, né? O que a gente falou, não tinha nem produto de cabelo voltado para as pessoas. Não tinha, falava, né? Cor de pele não existe, são várias, né? Como é que você vê isso hoje? Você já teve algum episódio que você se sentia machucada com relação a esse preconceito e agora você vê avanços? Muito, muito. Eu tenho certos lugares que eu passo aqui em Juiz de Fora que eu tenho raiva. Eu tenho raiva de certos lugares, porque a minha mãe contava que ela passava quando eu trabalhava em certos lugares. Então tem certos lugares que eu não gosto nem de ver. Eu tenho raiva desses lugares. Mas agora não, porque igual eu falava com a minha filha, eu estou trabalhando, eu quero você com a caneta na mão, não quero você com enxada. Eu quero você no ar, como ela trabalha hoje, no ar-condicionado. Quero vocês assim numa boa. Antigamente não tinha isso. Agora nós estamos lutando com meu neto e minha neta, que está difícil de enfiar isso na cabeça deles. Está difícil. Falei, vocês querem? Uma vez a minha neta saiu com a mãe e fui na casa de uma colega. Chegou em casa e falou, quando eu crescesse, eu queria tanto ter uma casa daquela. Eu falei, por que você não vai ter? Você pode ter, é só você estudar. O que está difícil de enfiar na cabeça dos netos? Porque agora eles estão com muita preguiça, eles estão querendo curtir, estão querendo viver, eles não estão querendo perder o tempo deles dentro da sala de aula. Mas não é perder, eles não estão entendendo. Porque eles já vêm com uma outra geração, né? Que talvez uma que não tenha lutado tanto como a sua. Com certeza. Você acha que eles sentem menos o preconceito? Mas como é que você considera Juiz de Fora e o Brasil? Você acha que é um país ainda racista? Muito, 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 muito. Olha que eu passo nessa Juiz de Fora não é fácil não, tá? O que eu passo dentro... Olha, se eu estou dentro de uma loja, esperando para ser atendido, se você entrar, eles vão te atender antes de mim. Sendo que eu já cheguei bem antes de você. Isso dói. Isso dói pra caramba. Tipo, eu tô na rua... Outro dia eu entrei no ônibus São Mateus, a moça olhou pro meu cabelo, depois me olhou de cima e embaixo. Pra entender, você entendeu? Eu fiquei esperando ela acabar de me olhar. Você entendeu? Com uma raiva muito grande. Uma vez eu fui ali para ver um curso, estava vendo um curso, aí tentando conversar com a moça, mas a moça não querendo entender, que não era para minha filha fazer o curso, era para minha filha dar aula. A moça não quis entender. Não quis. Minha filha, professora, dar aula aqui. A gente vê muito isso aqui, né? Você já está antecipando a questão da territorialidade de Juiz de Fora, mas a gente vê as pessoas comentando. Eu estava lendo uma entrevista essa semana de alguém que é de Juiz de Fora, que é negro, que mora em um bairro de classe média e que entrou no apartamento e alguém perguntou, por causa de ser, né, de ser negro, se ela trabalhava lá em algum... Ela é moradora do lugar.
né? Então a gente vê muito as pessoas ainda, a gente acha que não, né? Mas o preconceito ainda é muito grande, né, Neca? Ainda mais aqui em Juiz de Fora, demais. Demais da conta. A gente sofre muito. Nós sofremos muito com a minha neta estudando em colégio particular. Agora minha sobrinha, ela teve que tirar. Eu falei, tira sua filha desse colégio que ela vai adoecer. Só que Por causa dessa situação, ela se sentia pressionada por causa da cor? Da cor. É. Aí a menina estava ficando agressiva, porque ela não sabe explicar o que estava acontecendo. Sabe? Eu falei, isso aí é porque eles não estão abrindo espaço. Não. Eu falei assim, eu vou conversar com essa menina. Ela foi trançar o cabelo. O dia que ela for trançar o cabelo, eu vou tirar. Aí comecei a conversar com ela, como é que era, se ela estava gostando do colégio, estava gostando. Ela falou, gosto, eu só não gosto daquela parte que tem que dividir merenda. Ninguém quer comer a minha merenda. Eu, por quê? Eu não sei, eles comem de todo mundo, só da minha que não. Aí ela estava trançando o cabelo para dançar quadrilha. Falei, e aí, como é que vai ser a dança? Eu vou dançar com a tia, porque não tem ninguém para dançar comigo. Falei, nossa senhora, aquilo doeu demais. isso dói, né? Não há política afirmativa quando você tem uma sociedade, né, que precisa de conscientizar. Na questão com a criança, né, Marise? Porque assim, hoje, até a gente teve um caso agora recente, né, com o jogador do Esporte Clube Vila Real, né, lá em Divinópolis, que ele foi xingado, né, por um torcedor do time do Guarani, e ele pediu, ele tem 20 anos, e chamou o quarto árbitro e falou, olha, está acontecendo uma situação aqui de injúria racial, de racismo, né? E aí parou a partida e tal, um menino de 20 anos com essa consciência racial, que é importantíssimo. Agora, criança é muito difícil, porque ela não tem esses instrumentos, né, tão fáceis assim. Às vezes a família é fundamental para isso, para empoderar essa criança, para que ela tenha como falar, né, como se defender de alguma forma, né? Mas com criança realmente é de uma violência, assim, com a gente que é adulto, né? Já é grande, já é um absurdo, é uma dor enorme. Eu fico imaginando realmente com criança como é que é isso. No tempo, né, que eu fui criança, eu não sentia tanto isso, eu não senti mesmo. Mas a minha história também é muito particular, assim, com relação a isso, porque a gente também nunca teve uma educação racial em casa. Então, talvez a gente tivesse passado por N situações, mas nem dado conta que estava vivendo, que estava experimentando aquilo, né? Mas, de uma certa forma, nós somos muito acolhidas, então, a família foi muito acolhida, então a gente não percebeu muito isso, né? Mas devia ter, com certeza, né? Com certeza. Então, com criança eu acho muito difícil. E com adultos, eu não sei como é que queria saber se você já enfrentou alguma situação que você já precisou. O que a gente... Hoje, é claro, hoje é crime, né? Então, hoje a gente registra um boletim de ocorrência, nossa decisão é fazer esse boletim de ocorrência. Então, para colocar um limite numa situação que já está estabelecida como crime, né? Mas é muito difícil, né, Neca? Assim, mesmo para você, olha, com tanta coisa que você já passou e viveu, né, com a história que a sua mãe trouxe, para você ver como isso é tão enraizado na sociedade e fica difícil da gente combater, né, sempre. Mas é uma luta diária, né? Diária, é uma luta diária. Nossa senhora, é muito difícil, tem dia que dá preguiça de sair de casa. Sabe? Por isso, acho que a importância da representatividade, que é o que a gente estava falando. Sim. A Lucimar falou da mídia, né? Falou das novelas, mas não só isso, né? A gente estava conversando também a representatividade em todos os órgãos, né? Seja na universidade, seja na política, né? A gente não tem representatividade de mulheres negras aqui em Juiz de Fora, apesar de ter uma prefeita, a gente tem hoje uma Câmara com 4 mulheres, e a representatividade que a Lula estava lembrando antes no STF, agora a luta para que tenha uma mulher negra, né, no STF. Como é que você sente falta disso demais? Já pensou em se candidatar? Como é que é a Neca? Já foi convidada? Como é que é a Neca? Não, me candidatar não, mas a minha filha eu estou dando uma força, sabe? Estou dando uma força para ela. E lamento a minha mãe ter nascido na época errada. Minha mãe era para ter nascido agora. Que a minha mãe era política na época. Nossa, nasceu para isso. Sabe? E assim, minha mãe teve 12 filhos, só a minha filha que veio
Cara, como a minha filha gosta, ela nasceu pra coisa, gosta de falar, tá sempre, você entendeu? Como é que ela chama? Vildânia. A Vildânia. A Vildânia. Mas fala um pouco disso. Você acha importante ter essa representatividade na política, na justiça, né, em todos os espaços? Gente, como tá diferente o Juiz de Fora. Essa Funalfa tá maravilhosa. É outra Funalfa. Tá abrindo assim espaços, tá abrindo portas. Maravilhosa, mudou muita coisa. A gente precisa sim de ter uma representatividade. Mulheres e negras. Precisamos sim. Você já falou várias vezes, né, da dona Jandira, mas as lutas dela, era a Associação do BAD, mas quais as lutas que ela... Não, das mulheres, antigamente. Associação das Mulheres. Associação das Mulheres. Minha mãe era assim com o Itamar Franco, sabe? Ela estava lá em Brasília com ele, você pensava que não. Minha mãe estava lá subindo no Planalto com ele, que a minha mãe era assim, ela era dessas. Então ela ajudou muito. Aí, para essa delegacia de mas mulheres... ela não sabia que ela podia ser a candidata também, né? Naquela época não dava. Não dava. Você sabe que eu acho interessante, assim, a gente ter essa, de achar que ela não veio antes da época, né, assim, à frente do seu tempo, ou então veio de uma época, mas eu acho que ela veio na época certa, tá, Neca? Eu acho que sua mãe foi fundamental, exatamente, foi fundamental, e nossa história é de muito trabalho mesmo, né? E eu acho que é isso que é o importante da gente mencionar, e eu tenho certeza que você pensa assim também, que é trabalho, é trabalhoso, porque é uma construção, né? A gente veio de um período de escravidão no Brasil, que foi um dos maiores na história mundial, né? Então, assim, a gente tem que saber que nós vamos lutar. A gente tem que saber que, por mais espaço que estão abrindo hoje para a gente falar sobre isso, é só o começo, né? De uma luta, de uma trajetória de pessoas vitoriosas, de nomes importantes como o da sua mãe, né? Que nos trouxeram até aqui. Mas é desafio diário, não tem moleza, né? Se não existisse Jandira Antônio, talvez nós não estivéssemos aqui. Falando desse né? assunto Falando aqui. desse assunto, trazendo essa... Uma vez eu fui na delegacia, doutora Sônia Parma, lembra dela? Sim. Aí tava a moça, se você agendou, você marcou um horário? Aí nessa doutora Sônia estava passando, cada ela me olhou, que isso, quando ela chegar aqui, vocês abram a porta. Se nós estamos aqui, agradeça a mãe dela, respeito, agradeça a dona Jandira. Aí me colocaram para dentro. Então, mas eu não deixei você falar. Você falou que a sua mãe é da Associação de Mulheres. Como é que foi essa luta? Presidente da Associação de Mulheres. Meu Deus, ela tanta coisa que ela fazia. Ela era palestrante, né? Ela falava muito. De fora toda ela dava palestras sobre mulheres, em defesa das mulheres. As mulheres agredidas, as mulheres em defesa. Mulheres, ela lembrava, eu sempre ouvi ela falar, mulher, trabalhe, mulher, vá trabalhar fora. Não fique em casa esperando o dinheiro de marido. Você pede R$20, para quê? Você comprar o quê? Mulher, vai trabalhar. Eu me lembro de minha mãe falando assim. Ela já tinha consciência também em relação à violência, né? Sim. Violência contra a mulher. Foi Sim. Grande lutadora também. Grande, né? grande. E você lembra de outras mulheres que eram contemporâneas dela também? Agora de nome assim... Sirene Candanda. A minha Lembra da filha Sirene? que sabe o nome de todas. Mas eram muitas, muitas mulheres. Então sempre lá em casa reunidas, alguma coisa. É muito interessante, né, Neca, porque o movimento, né, das mulheres, sobretudo das mulheres negras, né, tem consolidado, tem crescido muito no Brasil, no mundo de uma forma geral, e essas lideranças comunitárias, a importância dessas lideranças comunitárias. Porque é aqui, né? É no nosso território, né? Que a gente está aqui uma conversando com a outra, e essa importância desse diálogo, dessa troca. Tenho certeza que isso influenciou demais sua formação aí, você ter presenciado na sua casa encontros como esse, né? Ter uma mãe com uma voz ativa, uma voz forte. Eu acho isso tão fundamental que as pessoas que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente agora, que valorizem muito isso, de como o nosso projeto pessoal, né? A nossa atitude, como ela é importantíssima, tanto a partir do indivíduo, da consciência do indivíduo, quanto da questão do grupo, de você pertencer, se sentir pertencendo a uma comunidade, a algo maior do que você, né? E eu acho que isso que reunia, a sua mãe reunia essas qualidades, que hoje são vitais para o movimento, para o nosso movimento
de mulheres negras, que somos aí tudo que tem de, né, gente que ganha menos, a gente que é mais violentada, né? Todos os indicadores negativos com relação às questões sociais, a mulher negra está em primeiro lugar em todos eles, lá é impressionante, né? A gente pensa que não, eu estava ouvindo hoje no rádio, exatamente isso, os homens tiveram um crescimento de emprego, as mulheres bem menos, muitas delas demitidas, e as mulheres negras mais ainda, né? Os direitos das mulheres a gente luta, mas a gente também, não é fácil, né? E eu acho que é isso que a gente tem que perder assim, um pouco, né? De achar que em algum momento vai ser fácil. Né? Eu acho que a gente vai ser... Nós estamos, além da questão racial, que eu acho que é uma discussão ainda de uma sociedade que tem um nível de consciência ainda muito baixo, né? Você está discutindo ainda, se ainda a cor da pele interfere nas nossas relações, né? Então, mas a gente está em discussão de gênero, né? Então, uma sociedade, um patriarcado, né? Que ainda escraviza a gente de muitas formas. E essa questão do corpo negro também, né? Do uso, né, da objetificação do corpo negro, né, Neca? Vamos falar do corpo negro e também de Juiz de Fora, da história dos apagamentos no próximo bloco? Vamos lá. Então, nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta. A gente está entrevistando a transista Neca e com a Lucimar Brasil, jornalista, aqui com a gente nos estúdios. A gente já volta. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje aqui com a gente nos estúdios a transista Neca e a jornalista Lucimar Brasil. Estamos falando de tudo, né, Neca? De racismo, de trança, de representatividade. E acho que a gente já falou um pouco, mas acho que a gente podia tocar muito nessa questão do meu corpo, minhas regras, né, Lucimar? Que para a mulher negra, muitas vezes não foi, né? Muitas vezes o corpo usado como objeto, na própria mídia, né, pela beleza do corpo negro, muitas vezes usado como objeto. Elza Soares falou muito sobre isso, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, ela cantava isso, né? Como é que você lidou com isso, ou lida ainda, né, aqui em Juiz de Fora e por onde você vai também? Sim, nós não somos respeitadas. Eles querem nos pegar porque temos o corpo bonito realmente, né? Nos usar e jogar fora. Para casar, eles vão casar com a mulher branca, com a mulher... Mas aí casa, geralmente, elas não ficam legal depois do primeiro filho. Aí eles querem voltar e pegar a mulher negra. Porque o corpo da mulher negra está lá perfeito, está lá bonito. Mas eles não olham a gente com carinho, com amor, com respeito. Não, é só para abusar mesmo. E muitas vezes isso acaba levando a mulher negra a pensar duas vezes antes de colocar que roupa eu vou colocar, né? Com que roupa eu vou, né? Para não causar, né? Não, muitas vezes, não sei se você já passou por isso, né? Tô me questionando aqui. Sim, porque tudo fica muito sensual, né? Eu tive um problema com a minha filha porque ela era novinha, mas imensa. Uma moça, o corpo de moça, mas tinha 11 anos, tinha 12 anos e era uma criança. Naquela época era uma criança. Então ela só usava moletom, assim, bem larguinho, roupa bem larguinha, para não notarem o corpo lindo que ela tinha. Mas mesmo assim, ainda tive problema com os homens olhando, mexendo, sabe? Que é triste, né? Uma criança de 11 anos, mas fazer o quê? Corpão lindo.
Isso avança, Neca, com, né, sua mãe que foi uma lutadora pelas leis das mulheres, isso avança, a gente tem muita legislação hoje mais rígida em relação, né, a qualquer ato hoje que é considerado estupro, né, os crimes contra as mulheres, as violências, os abusos. Então, a lei está mais rígida, mas isso ajudou, tem ajudado? Você ainda percebe que a mulher ainda é muito, ainda é isso, ainda é branca é para casar, né? Ainda tem isso. Ainda tem. Não é, Lucimar? Sim, é uma das coisas dos grupos, né, de mulheres que às vezes a gente participa, e uma das queixas das mulheres negras é que até os homens negros escolhem mulheres brancas, porque é sinal de status para o homem negro estar ao lado de uma mulher branca. Né? Então tinha um monte de mulheres negras falando disso, né? Então assim na verdade o que eu acho que a gente experimenta é uma questão de valores completamente deturpados, né? E que a gente não consegue muito se desvencilhar de coisas do passado, né? De como a gente não se abre desse aspecto, né, no nosso nível de consciência, a gente não, que preguiça é essa de expandir a consciência que nós temos, né, sejamos nós brancos, negros, enfim. Tanto para nós que estamos sofrendo com isso, então a gente tem realmente que acordar o mais rápido possível, porque nós estamos sofrendo mais, e nós, mulheres, estamos sofrendo mais, somos nós que estamos sofrendo violência, né? Que estamos sendo mortas, que estamos sendo estupradas, enfim. E muitas vezes, você está falando isso aí, eu estou lembrando, muitas vezes a mulher negra é aquela que aguenta, né? Que aguenta o rojão, né? Você não tem pena daquela, né? Seja qualquer profissão, mas a mulher é aquela que aguenta o peso, né? A lavadeira que aguenta o peso na cabeça. As coisas mais pesadas são colocadas para o corpo da mulher negra como se ela pudesse aguentar no parto, né? Muitas vezes ela tem que aguentar a dor e aguentar calada, né? Já li muitas coisas a esse respeito. É como se a mulher negra fosse aquela que tivesse que aguentar mais o rojão, Sim, né? Porque era assim, né? A história nos ensinou que era assim, dessa forma, né? Esse período que nós vivemos, que para o Brasil é crucial para a história do Brasil. Escravidão é um assunto que deve estar na ordem do dia nossa, sempre, porque ela foi um período, né, que nós precisamos desconstruir muita coisa do que ficou no imaginário, na consciência, na cultura, enfim. E só o que eu acho que a Neca está falando aí, que é muito legal, que é o seguinte: nós temos uma outra história para contar. E eu acho que finalmente nós estamos tendo a oportunidade de poder contar a nossa história agora. O que você mencionou na questão da Funalfa, né? Dos maiores espaços, hoje a gente já tem lugares, né, que a gente se sente mais confortável de participar, porque em alguns lugares realmente, o que a Neca falou, às vezes mercado, loja, tem sempre um segurança atrás de você, da gente, né? Às vezes pede para abrir a bolsa. Eu, felizmente, nunca vivi essa experiência, mas eu sei de gente que já viveu. E eu fico imaginando, né, a dor e o sofrimento de você não poder transitar livremente, né, como cidadã. Né? Então, mas eu acho que é isso, né, Neca? Eu acho que a gente precisa agora despertar. E muita gente já está desperta, felizmente, está convocando outras. A sua mãe, por exemplo, foi uma pessoa que despertou e convocou, né? Então, acho que esse é o nosso chamado agora, né, Marise? Da gente fazer essa convocação, né? Da gente lembrar das dores que nós já sofremos, mas como dizer o seguinte: agora chega. Isso já aconteceu, isso já era uma reprise de uma história e nós precisamos contar uma outra história a partir de agora. A gente falou de Rosa Cabinda, né? Então, assim, a gente está contando agora. Nós estamos conseguindo, por N motivos, por pessoas como a sua mãe que vieram antes, muita gente, né? Lá atrás também, muitos nossos anteriores, a própria Rosa é um exemplo disso, emblemático para Juiz de Fora. Fico muito feliz, né, que com o viaduto, acho que todo mundo vai poder saber, pelo menos, quem que é essa Rosa aí. Estuda e vê quem que foi a Rosa. Vocês acham que está havendo uma revisão da história? Juiz de Fora apagou, né, a história dos negros, nós somos uma cidade de maioria negra, né? Os negros construíram Juiz de Fora, mas a gente não ouvia falar, né? Vocês acham que essa história é possível de ser revista, Neca? Eu tô meio descrente, eu tô meio assim...
eu estou machucada demais, dói muito, sabe? Porque eu não consigo esquecer tudo que eu passei, que meus filhos passaram, que minha mãe e meu pai passaram. Estou muito dolorida ainda. Então eu não acredito muito ainda não. Nessa revisão histórica. Ainda que a gente fale em Rosa Cabinda, ainda que a gente fale, né, que os negros ajudaram essa construção, é muito difícil mesmo, né, Lu? É porque toca em ferida, né, Marise? E aí, quando toca em ferida, a gente realmente tem que respeitar, né? Porque é uma jornada que nós estamos e cada um vai estar num momento X da sua vida, da sua história. E, assim, respeitar a dor do outro é importantíssimo. Eu acho que isso constrói também, né? Então, quando a Marisa fala da revisão, Marisa, eu acho que nem é revisão, porque não contou. Né? Então, assim, tem uma história em Juiz de Fora que é não contada. Tem a história dita oficial e os negros não aparecem. Exato, porque assim, nós tivemos contribuição de vários povos aqui, que bom. E que bom que nós tivemos, né? Porque essa diversidade, inclusive a diversidade cognitiva que a gente fala, né? De você ter várias culturas convivendo. Nós somos isso. O povo brasileiro é um retrato de uma miscigenação, então nós não podemos esquecer ninguém. O único detalhe aí que estava esquecendo da gente, né? Então, realmente não dá. E aí, quando você toca em dor, eu acho importante que a Neca está trazendo de dor, sabe, Neca? A gente tem que falar sobre isso, assim, porque senão não cura. Quando a gente fala, a chance da gente curar é grande, né? Mas quando a gente não fala, a gente não cura. E nós, durante muito tempo, não tivemos voz. Não tivemos. Não tinham e achavam que era isso mesmo, né? É isso mesmo, eles são melhores do que nós. É nós e os outros, né? Os negros eram os outros, né? Tinha muito. E a Juiz de Fora vai ficar... Eu tenho impressão, e aí entendo a Neca e agrego nessa questão nessa contribuição, que eu acho que a dor é um instrumento de construção importante. Nós não falamos dessa dor que nós sentimos porque nós não tínhamos espaço. Então agora, abrir não é só para a gente mostrar a nossa alegria, a nossa cultura, o nosso trabalho, mas é também para lembrar as nossas dores. Importantíssimo isso, em qualquer processo de construção de uma sociedade bacana, né? Igualitária. De fato, a gente revê onde a gente errou, né? Onde doeu no outro, onde o outro fez, e muitas vezes também dentro de um molde, né? De uma cultura, né? Que foi imposta. Só que, nesse aspecto, o branco leva uma enorme vantagem. Né? Só para considerar aí um pouquinho também, para ilustrar um pouquinho do que a Neca falou, tem um fato, uma historinha, né, que se conta de que um grande amigo foi visitar uma grande amiga e quando ele chegou na casa dela, ele esbarrou numa porcelana que existia, que ela tinha, que era de tradição familiar, de ancestral, e aquele objeto estava vindo cultuado na família como uma memória, né? E esse amigo esbarrou no vaso, ele caiu no chão e espatifou. E ele ficou muito choroso, muito triste, falou, meu Deus, o que eu posso fazer para reparar? E ela falou assim, olha, fica tranquilo, você está perdoado, você não precisa se preocupar, minha casa vai continuar aberta para você, eu não vou ter raiva de você, zero problema. O vaso estava orçado em R$40 mil, então você paga os 40 mil, eu te perdoo, mas você paga os 40 mil. O que a gente está fazendo mais ou menos nesse processo nosso, né, dessa consciência racial é exatamente isso. Nós não vamos ficar culpando os brancos a vida inteira pelo que foi feito, até porque já foi. Mas tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço do que ficou. Perdão é uma coisa que liberta nós e o outro, né? Mais nós ainda, né? Tudo tem seu preço, mas tem um preço que a sociedade tem que pagar. Que está um pouco nas políticas afirmativas que custaram a entender, né? A questão das cotas, né? Das cotas nas universidades e nos concursos, né, Neca? Sim. Mas tantas outras coisas, mas isso é um mínimo, né? Que é uma conquista, né, Neca? Uma conquista muito grande. Eu estava ouvindo você contar uma historinha, minha neta estava estudando num colégio, eu estou sempre... Vai dar uma engasgadinha aqui, quando eu lembro dessa história, dá uma engasgadinha.
Aí eu fui buscá-la na aula, aí eu falei, e aí, como é que foi seu dia, aquela coisa? Ela, tudo bem, eu tenho que fazer um trabalho de corte e colagem. Falei, não, eu te ajudo, eu vou fazer, mas só pode ser de gente de olho claro. Falei, pá. Falei, por quê? Porque só quem tem olho claro que é bonito, quem tem olho preto igual o meu não é bonito. Que isso? Quer dizer, não tem como você esquecer isso. Foi um sofrimento muito grande, gente. E eu não chorei perto dela, porque eu não podia. Eu não podia chorar perto dela. Isso aconteceu quando, né? Ela recém? Ela está com 19 anos, então quando ela estudou no jardim... Há poucos anos, há então. poucos anos. Muito pouco tempo, né? E no outro colégio também que ela estudou, também aconteceu um fato que ela usou trança. Ela costuma falar que nasceu de trança, sabe? Ela é muito linda. Aí um dia ela falou, resolveu, vó, eu quero ficar sem trança. E tá. Então tiramos a trança, eu deixei black atrás e o menino fez uma progressiva só e ela foi. Aí chegando lá, eles não entendiam de trança, achou que aquela trança toda era o cabelo dela. Aí a menina perguntou, ué, Rafa, você cortou seu cabelo? Ela falou assim, que vó, não queria conversar, não estava afim. Aí falei que eu cortei. Aí o menino falou assim, ela cortou, gente. Mãe dela precisou de Bombril em casa. Sabe? E assim, esse dia eu ia ter uma consulta e ela estava indo comigo, que eu precisava de companhia. Aí eu olhei para ela, fiquei triste. Ela não precisa se preocupar não, que eu já resolvi. Falei, o que você fez? Meti a mão na cara dele e pronto. Falei, meu Deus do céu, não é por aí. Mas é aquele negócio que ela já vinha sofrendo desde pequenininha, a gente batalhando. Quer dizer, então essas coisas doem muito, eu não consigo esquecer. Dói. E continua vindo. Eu não vou lembrar agora o caso, mas no BBB teve o rapaz que tinha o cabelo Black Power e que também passou em rede nacional por um crime, né? Por racismo, né? Ele foi criticado, né? Como foi a sua neta. Então é terrível. E a gente estava falando de Juiz de Fora, né, Neca? Juiz de Fora ainda tem essas territorialidades. Também, Lena, eu vi que o footing dos brancos, né? O caminhar, a paquera, o namoro, o caminhar dos brancos era no Calçadão, o dos negros era na Marechal. E hoje a gente tem isso com a Rio Branco e com a Getúlio. Você estava falando isso, né? Tem. Olha, eu fico olhando diferenciado. O ônibus que passa na Rio Branco não é igual o ônibus que passa no Getúlio. Você entendeu? É muito os pontos de ônibus, né? A diferença que há. Igual a minha colega Ângela falou, tem um livro que você não pode ler. Se você ler esse livro, acho que você vai jogar uma bomba dentro de Juiz de Fora. Porque ô cidadezinha racista. A maior que tem em Minas é Juiz de Fora. Falei, então eu não quero ler esse livro, não. Eu sou católica. Eu frequento a igreja católica. Ela falou assim, se você ler esse livro, você não vai na igreja mais não, hein? Falei, então não vou ler mais não. Vou ler, vou ficar a minha. Eu não preciso então, né? Ô, Neca, mas você tem orgulho, estamos vendo aí seu brinco, né? Seus acessórios, também seu acessório escrito Neca, né? Fala um pouco disso pra gente. Esse poder, né? Também nos acessórios, né? Sim, adoro. É uma coisa que eu gosto muito. Eu tô sempre diferenciado. Tipo assim, acho que a primeira pessoa a usar dreads, mulher usar dreads de fora, fui eu. Sabe? Então foi esse um estudo. Eu chegava, tinha uma moça que cantava, né? Aí quando eu chegava, ela cantava a música de Sandra de Sá para mim, cabelos coloridos. Sabe? Aí eu ia lá pro meio, dançava e batia o cabelo, me sentia. E eu uso muito estampadão. Como minhas irmãs moram em Salvador, então elas mandam um vestido estampado para mim. Eu uso muito estampadão, uso muito colar, essas coisas. Então, igual esse cabelo meu aqui, diferenciadão. Qualquer lugar que eu chego. Você fez seu cabelo? Lindo. Tá lindo. Obrigada. Como é que chama? Tem um nome? Não, criação da Neca. Penteado, né? Estilo alá. Porque eu tava olhando as coisas que ela faz. Eu tava olhando a página dela no Instagram. Ela faz vários tipos de penteado, né? Ela ainda trança, faz outras coisas. Ainda queria saber se tinha um nome, né? Não, esse aqui não tem, não. É um espetadinho, uma coisinha assim, rapidinho. Eu ia deixar branco. Eu vou deixar esse cabelo branquinho, porque eu estava cansado já de jogar tinta para esconder os branquinhos. Aí quando eu joguei, começou a ficar amarelado, todo mundo gostou. Para que tá bonito. Aí eu deixei assim, só que agora tá nascendo preto.
você vai lançar a moda também. É. Né? Adorei. Não tem, Adorei. não tem problema, Eu né? também amo. Olha, eu acho que até vai mudar, tá? Mas você estava colocando daquela questão de ter foto, né, da tarefinha aí da sua neta, né? Com relação à questão dos olhos da criança, enfim, da pele branca. Mas você acredita que se você colocar no Google agora, escrever lá homem bonito, não aparece? Só aparece, eu fiz essa pesquisa, tá? Semana passada. Aparece um homem negro, os outros todos são brancos, de olhos azuis, etc. E mulher, aí você põe mulher bonita, aí não tem nenhuma negra, não. Nenhuma negra. Se você pesquisar no Google, pode fazer isso agora que vocês vão ver. Então, assim, é para a gente ter ideia de como as coisas estão de fato arraigadas e do quanto é necessário lutar. Porque não é muito difícil, né? É um processo muito difícil e que vai nos exigir muito de nós, né? Que vai fazer com que a gente relembre dor, que vai fazer com que a gente relembre também figuras maravilhosas como a sua mãe, como a Rosa Cabinda, e vai trazer essas coisas todas, né? Para a gente ressignificar, né, Marise? E poder... e agora eu espero que depois desse seu penteado aí, na hora que eu procurar mulher bonita lá, vai aparecer a sua foto lá, tá com esse cabelo maravilhoso aí, tá, né? Tomara, né? Só para a gente encerrar, né, para a gente ir para as considerações finais, né, queria que você falasse um pouco, você falou muito da sua mãe, né, você falou que você não sabia quantos irmãos a sua mãe teve. Como que também, muitas vezes, né, os negros também não têm essa coisa da genealogia, né, não tem essa coisa da ancestralidade, né, porque era assim, um para lá, outro para cá, não tinha sentimento, né, não tinha... e hoje, né, como é que você cria a sua família, como é que você pensa na ancestralidade, né, quem é a sua árvore genealógica? Você tem essa preocupação, você traz isso para os seus filhos também? Nossa, me falaram isso ontem. Desculpa, eu tenho um primo que ele faleceu agora, ele estava fazendo isso, a gente estava reunindo todo ano a família toda, justamente para a gente conhecer, para saber quem foi. Igual meus tios, eles morreram muito novos, eu não conheci meus tios, os irmãos do meu pai, da minha mãe eu já convivi. Da minha mãe já convivi com as minhas avós. Isso, avô não, foi as minhas avós. Conheci um pouco da família, assim. Mas não tem essa coisa da história, né? De onde vem, como é que é essa coisa toda que é muito cultuada, né? Pelos brancos, nome, sobrenome, né? Não tem não. Não tem não. Então deixa a sua mensagem pra gente antes da gente encerrar, né? Quem é a NECA hoje? Dá uma mensagem para as mulheres negras, Juiz Foranas. O que você fala para essas mulheres? Eu vou falar para elas, que eu comento com a minha filha, que eu passo nos pontos de ônibus com esse cabelo, elas me olham, assim, eu tenho certeza que elas olham, umas estão com um paninho na cabeça, outras estão com uma trança já muito velha, que não tem dinheiro. Gente, às vezes tem vontade de fazer um cabelo igual o meu, usar. Gente, usa, gente. Põe pra fora isso aí, gente. Encara. Que eu curto, eu me divirto e eu tô muito bem com esse meu cabelo. Tô muito metida, tá? Falo pra vocês que eu ando muito metida com esse cabelo. Vamos pra luta, vamos pra cima. É essa a sua mensagem, então. Isso. De luta das mulheres. Isso. Ocupem seus espaços, né, Neca? Isso, com certeza. Com beleza, né? Porque essa é a lição da NECA, né? Ocupem e bonito, né? Esse espaço, né, NECA? Queria agradecer muito a vocês, aprendemos muito aqui hoje nesse bate-papo, viu? Lucimar, muito obrigada pela presença aqui. NECA, muito obrigada, tá? Por estar aqui com a gente. Então, nós conversamos com a Vânia Lúcia da Silveira, a NECA, que é transista aqui em Juiz de Fora, e com a presença da Lucimar Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e a gente volta na próxima semana. Até lá!